Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown. Meu nome é Álvaro Samagai e eu sou o vosso host. Neste episódio vamos falar principalmente de porque é que a Apple pode estar em grandes sarilhos em termos de receita, ou seja, pode perder uma porcentagem muito relevante da sua receita de um momento para o outro. Depois temos também uma série de notícias de AI bastante relevantes. Temos duas pessoas que se vão reformar e que vão ter algum impacto. Um comentáriozinho sobre o Doge, que vai, entretanto, acabar. Já estou aqui a dar spoilers dos temas todos. E uma coisa que eu gostava de relembrar é que, se quiserem votar antecipado para as eleições, têm de se inscrever até amanhã. Portanto, se vierem a ouvir isto na quarta, portanto, até quinta-feira, dia 8, para depois se poderem votar dia 11 de maio, domingo. Portanto, fica aqui o meu apelo e a minha lembrança. E entretanto também dia 14 de maio vai haver um evento da Leica Ventures, Orbit, em Lisboa. Portanto vejam também aí no link sobre o que é que vai ser e onde é que vai ser. Acho que é o primeiro evento que eles vão fazer em Lisboa e portanto de certeza que vai ser super fixe. Os eventos aqui no Porto têm sido super interessantes. Portanto juntem-se, vejam aí na descrição os links, inscrevam-se e apareçam lá. Entretanto, se tiverem ideias, e é o que eu costumo dizer, portanto, se tiverem ideias, se tiverem mais com dúvidas de carreira e acharem que se calhar criar a vossa empresa é uma opção, e se isso passar por criar um produto com AI, então eles de certeza que são o melhor co-founder. Vão a leicaventures.co, também vai estar na descrição, e vejam como é que eles podem ajudar a transformar essa ideia num produto, num MVP, e depois a passar disso para o mercado e, portanto, tentar ter algum sucesso comercial como uma startup. E acho que é isso. Se têm gostado, não se esqueçam de deixar as estrelinhas, não se esqueçam de partilhar com alguém, é mesmo a melhor maneira de me ajudarem a crescer e ajudarem aqui a crescer o podcast e a manter isto durante mais uns anitos. E vamos para o podcast. Esta semana que passou, houve mais um caso judicial com uma Big Tech nos Estados Unidos. Estes últimos episódios têm sido todos sobre isso, eu sei, mas este é relevante e acho que vai mudar também bastante coisa, e isso, acho que são coisas que nós vamos sentir eventualmente, apesar do caso ser nos Estados Unidos, mas que depois vai ter as suas repercussões certamente aqui na Europa e em outras partes do mundo. Portanto, o caso que eu estou a falar pode fazer com que a Apple perca a sua principal, ou melhor, principal não, mas a fonte de receita que está a crescer neste momento, e já disse qual é que era o interveniente, que é a Apple, que são os serviços. A Apple, quando faz os seus earnings calls, portanto, quando no final de cada trimestre, quando mostra aos investidores como é que correu o trimestre e que mostra o que é que está a vender o quê, eles normalmente partem as receitas por vendas de hardware e tem lá vendas de iPhone, vendas de iPad, vendas de Macs, etc. E depois tem um grupo grande que são os serviços. E esses serviços, supostamente, eles querem, ou melhor, a ideia que passa é que eles querem que as pessoas pensem que é o Apple TV Plus, o iCloud, etc. E há uma parte disso, claro, mas onde a Apple ganha muito dinheiro e que não está explícito em lado nenhum, portanto faz sentido que esteja aí dentro dos serviços, é na fee da App Store. Portanto, aí a fee da App Store é o ganha-pão principal da Apple. O que é a fee da App Store? A fee da App Store é uma taxa que eles cobram, que é de 30% ou 15%, mas 30% na maioria dos casos, em compras que acontecem dentro da aplicação. Portanto, todas aquelas in-app purchases, quer sejam subscrições, quer sejam vidas no Candy Crush, quer sejam vidas no Duolingo, coisas desse género, tudo que é comprado dentro da aplicação
leva com uma taxa de 30% que vai diretamente para a Apple, ou seja, se uma coisa custar 1 euro, há 30 cêntimos desse euro que vão diretamente para a Apple e é, no fundo, a taxa deles ou a premissa é que nós, a Apple, demos-te a plataforma para tu chegares a milhões de utilizadores, porque as pessoas estão a usar um iPhone ou um iPad e, portanto, estão a usar uma plataforma que foi criada por nós e que não teria, tu, developer de uma aplicação, não terias acesso a estas pessoas todas se não tivesse a desenvolver dentro da nossa plataforma. E são pessoas com high income, ou tendencialmente mais high income do que a malta que usa Android. E isto aqui são estatísticas, principalmente nos Estados Unidos. Eu estou a falar todo nos Estados Unidos, atenção. E, portanto, a Apple tem uma hegemonia gigante lá. A App Store é a única loja disponível dentro dos iPhones. E, portanto, se eu quiser vender alguma coisa dentro da minha aplicação, que seja para a aplicação, vou levar com uma taxa de 30%. O que é que está isento? Há algumas coisas que levam uma taxa de 15%, não sei bem quais, mas, por exemplo, coisas que mexem produtos na vida real estão isentos. Ou seja, se eu comprar roupa numa loja, na Zara, na aplicação da Zara, por exemplo, não vou pagar 30% a mais, nem a Zara vai ter de reduzir a sua margem em 30%, porque aquilo no fundo é um e-commerce. Ou, por exemplo, Uber também não tem uma taxa alta porque está a mexer coisas na vida real e, portanto, haveria ali um interesse. Se calhar a Uber são os tais que têm 15%, e depois posso confirmar e deixo na descrição no final de gravar isso, mas tendencialmente estas aplicações que depois Uber Eats, por exemplo, não tem, isso eu tenho a certeza. Uber Viagens não sei, mas coisas que mexem, portanto, aplicações que mexem coisas na vida real não têm estes 30%. Mas tudo o que são digital assets para as aplicações, portanto, aquilo que eu já disse, vidas, etc, 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 subscrições leva com 30%. Ou seja, o que é que isto significa? E eu não sei se vocês já repararam nisto. Por exemplo, o Spotify, ou há uns tempos, a subscrição era feita dentro da aplicação, ou seja, eu tinha um iPhone, entrava na aplicação do Spotify, queria subscrever ao Spotify Premium e pagava diretamente via Apple. Não é Apple Pay, é dentro da aplicação, portanto eu depois posso ter lá outros métodos de pagamento, mas quem trata dos pagamentos é a Apple, e este é o segundo motivo pelos quais eles cobram estes 30%, ou seja, o primeiro é a plataforma, é Reach, é como se fosse, eu sou a loja, eu sou o retalhista, eu sou o Continente, por exemplo, e tu estás a vender o teu produto aqui e, portanto, eu vou ficar com uma margem e tu vais ficar com o resto. E o outro é, para além disso, nós damos-te um serviço de payment management em que as pessoas estão super seguras, é super privado, tem imensa privacy e segurança e não sei o quê, e, portanto, era a premissa deles para cobrarem estes 30%. O que é que acontece? Em subscrições, isto acaba por ser come completamente a margem de empresas cujo único business model é a tal subscrição. Ou seja, por exemplo, o Spotify há 30%, ou havia na altura 30% do seu Profit and Loss Statement, portanto do seu relatório de contas, que era custos de vendas na App Store. Ou seja, 30% dos custos totais da Spotify são só a taxa de as pessoas subscreverem via App Store. Claro está, aquilo chega a muita gente, mas é um custo relativamente grande. Pronto. O que é que aconteceu então, e agora passando para a fase mesmo da questão judicial? A Epic Games, aliás, o Spotify fez aí uma campanha há uns tempos por causa exatamente disto, tentar criar dentro da comunidade developer principalmente, tentar fazer com que a imagem da Apple fosse que era o vilão e, portanto, mudar um bocadinho a imagem que as pessoas tinham antes, e que foi por causa disso que eles também passaram à frente da Microsoft, que foi, os developers começaram a ter algum amor pela Apple, começaram a desenvolver mais coisas. A App Store é uma das melhores App Stores, a App Store da Apple é uma das melhores App Stores que existem, e, portanto, costuma ter sempre as primeiras versões das aplicações, exceto uma exceção ou outra, costuma ter aplicações melhores, e, portanto, os developers gostam mais de desenvolver para ali.
Entretanto, o que eles fizeram, o Spotify há uns anos, foi exatamente chamar a atenção destes 30% e dizer, olha, a tua subscrição de Spotify é 30% mais cara porque a Apple está a ficar com uma fatia gigante desse bolo. Depois, entretanto, eu acho que eles chegaram a um acordo, mas quem pôs a Apple em tribunal, entretanto, já foi há algum tempo, foi a Epic Games, portanto, o estúdio que faz o jogo Fortnite. O Fortnite existia para iOS, portanto as pessoas podiam sacavam uma aplicação de Fortnite e jogavam Fortnite no telemóvel e no iPad, e eles também começaram a perceber que a Apple estava a ficar com 30% de tudo que as pessoas compravam dentro da loja, ou seja, se comprassem skins, por exemplo, havia 30% do valor da skin que ia diretamente para a Apple e pronto, e é isso. E a Epic Games não gostou muito, achou que tinha, por um lado, matéria legal para ir atrás disto e, por outro lado, um grupo de fãs bastante acesos que conseguiria mobilizar também para isto ter algum zoom depois nos mídia, e pôs a Apple em tribunal. Mas como é que isto aconteceu mesmo? O que é que era mesmo proibido e porque é que... ou melhor, é isso. O que é que era mesmo proibido? Portanto, eu estou a vender os meus digital assets na aplicação. A Apple fica com 30%, eu não quero que isto aconteça, então vou vendê-los no website. Ok, tudo bem. Isto se o website não vier da aplicação. Ou seja, se eu abrir o Fortnite e quiser comprar uma skin e o link para comprar ou o botão de comprar, se disser ou se me reencaminhar para fora da aplicação, portanto abrir um browser externo para eu depois comprar diretamente na loja deles online, por exemplo no website deles, isso era proibido pelas regras da App Store e, portanto, levava ban da loja, ou seja, uma aplicação que fizesse isso, portanto, que reencaminhasse os utilizadores para meios de pagamento externos dentro da aplicação, eram banidas as aplicações. O Fortnite sabia disso, lançou uma aplicação que tinha um link para fora para as pessoas comprarem as skins fora, foram banidos. Depois, entretanto, mudaram isso, recorreram e tal, voltaram e voltaram a criar uma armadilha, entre aspas, deste género, e que dizia qualquer coisa como: se comprares na nossa loja, a skin vai ser 30% mais barata porque a Apple fica com este dinheiro. E eles voltaram a banir. E foi aí que eles acharam que tinham matéria legal suficiente para ir atrás da Apple e dizer: olha, ok, eles têm a sua fee de 30%, mas eles, para além de terem a sua fee, e sim senhor, é um valor arbitrário que eles escolheram, e se pensarmos bem e se compararmos com os retalhistas de videojogos, até se calhar é mais baixo, mas eles não nos podem impedir de nós vendermos, nós reencaminharmos os utilizadores para outra plataforma de pagamento em que, por exemplo, as coisas podem ser mais baratas. O que é que começou a acontecer? A Epic Games começou a processar a Apple por causa disso. Entretanto, em 2020 vem o caso com a indicação de que a Apple deveria, de alguma forma, permitir isto. E o que é que a Apple fez? Disse: ok, sim senhor, vocês podem abrir os vossos, podem reencaminhar os utilizadores para fora da aplicação, mas tudo o que vier, ou seja, todas as compras que forem feitas fora da aplicação e que venham de utilizadores que tenham aberto a aplicação nos últimos 7 dias, vocês têm de nos dar 27%. Pronto, isto claramente não caiu muito bem com a justiça americana, ou seja, eles acharam que isto era um workaround em que eles escolheram especificamente aquele número dos 27%, porque os outros 3% de margem, no fundo é: se eu tiver uma aplicação, eu sou Epic Games, quero vender skins, ok, eu se vender via o meu website, portanto a pessoa abre a aplicação, vai ao epicgames.com ou whatever, fortnite.com, não sei, abre a aplicação, clica para comprar, ok, a taxa é só 27%, mas eu vou ter de pagar uma taxa qualquer também de outro payments provider, quer seja o Stripe, quer seja o PayPal, e que se calhar vai ser mais do que 3%, ou se calhar vai ser 2,5%, e portanto, na verdade, eu não estou a ganhar nada com isso. A Epic Games recorreu,
Para além desta manha que eles fizeram de escolher o valor de 27% e ainda ir reclamar, lá está, royalties por as pessoas virem das aplicações deles até 7 dias, portanto é uma coisa mesmo muito castigadora. Para além disso, eles tinham uma série de regras também de como é que poderiam ser estes botões para reencaminhar as pessoas para fora da plataforma. Só podiam ser links estáticos, ou seja, não podiam ser botões, tinham de ser links, portanto, tipo hyperlinks, ou seja, texto com uma cor qualquer e um sublinhado, portanto, mesmo para tornar aquilo muito feio. Tinham de ser estáticos. O que é que isto significa? Eu tenho login na aplicação. Quando carrego naquele link e ele me abre o site para eu fazer a subscrição, eu não estou logado lá porque o link é estático, não passa a minha informação da conta, da aplicação para o browser e, portanto, eu tenho que fazer login outra vez. E a Apple sabe que isto é fricção e que isto diminui as vendas e, portanto, se calhar as pessoas já não compram lá e preferem comprar dentro da aplicação. Portanto, primeiro os 27%, depois esta questão toda das regras. E a última, assim, a gota d'água, que não é bem a gota d'água, mas outra coisinha que eles também faziam, era sempre que o utilizador estava a sair da aplicação, portanto, quando eu carregava no link para comprar fora da aplicação, havia um pop-up gigante com um texto relativamente assustador a dizer: estás a sair da aplicação, cuidado, os meios de pagamentos podem não ser seguros aqui, não sei o quê, se ficares aqui dentro estás mais assegurado se pagares via os nossos meios, pronto, e se calhar dava nudge a uma percentagem qualquer de pessoas que não ia pagar e, portanto, aumentava a fricção, era menos dinheiro e menos pessoas a visitar o site e, portanto, menos dinheiro para as aplicações. Isto tudo, portanto, em 2020 o Tribunal deu razão à Epic, que a Apple não podia prender os utilizadores. A Apple fez estas mudanças todas e agora saiu a nova decisão em que o Tribunal achou que a Apple não fez estas decisões todas de boa fé e vai obrigar a Apple a, basicamente, abrir a comporta e deixar fluir tudo o que é para fora da aplicação. Ou seja, o que é que isto significa? Como é que isto vai mudar as aplicações? Portanto, neste momento, após isto ser implementado, a Apple fica proibida de obrigar os links a serem estáticos, ou seja, eu quando carrego num link para me abrir uma página já vou ter o meu login feito. A Apple fica proibida de definir, em termos de design, o que é que podem ser botões que mandam as pessoas para fora da aplicação para fazer as subscrições ou para fazer as suas compras, portanto pode ser qualquer botão, e fica proibida de cobrar o que quer que seja de fee fora da aplicação. Portanto, o que é que isto vai fazer ao revenue das in-app purchases? Eu acho que não vai acabar, mas vai reduzir imenso, porque eu abro a aplicação e de repente, vamos pôr um caso específico, o Patreon, por exemplo. O Patreon, quando é subscrito via aplicação do Patreon, agora o que eles fizeram foi, este preço iOS é mais caro do que o preço que há se for subscrever via website Patreon. E, portanto, quando eu abro a minha aplicação do Patreon, a única coisa que podia dizer lá é iOS Price, por exemplo, 4,5 em vez de 3 euros. Agora, quando eu abrir a aplicação do Patreon e depois dos desenvolvedores fazerem esse update, o que vai poder acontecer é, eu vou ter um ecrã gigante a dizer: olha, agora podes sempre subscrever fora do website e podes fazer isso via a nossa aplicação, que é tudo mais barato e, portanto, não precisas de pagar aqui. As pessoas, no fundo, o que vão fazer é: ok, vou poupar aqui X 3 ou 4 euros, portanto vou subscrever via website e não via in-app purchase, porque vou estar a perder dinheiro, no fundo. Portanto, o que eu acho que vai acontecer é os developers vão rapidamente implementar maneiras das pessoas fazerem as compras em browsers in-app que mandam para o site do developer, não é? Da pessoa, da marca que está a criar o jogo ou a plataforma. Neste momento, a experiência não é a melhor, ou seja,
é sempre mais agradável fazer as compras diretamente na aplicação do que aquilo abrir um browser interno que depois não tem as mesmas funcionalidades que o Safari, não é? Ou que o Chrome, e depois fazer o pagamento lá dentro e ainda por cima, lá está, agora a experiência acho que vai ser um bocadinho melhor, mas na altura aquilo nem sequer tinha links dinâmicos, portanto provavelmente quando abria o browser eu tinha de fazer login para depois fazer a compra, ou seja, esta experiência tem muita fricção e não é ideal. Mas eu acho que agora os developers o que vão fazer é tentar inventar maneiras de melhorar cada vez mais a experiência de comprar dentro da aplicação, mas fora, no fundo. Portanto, via a aplicação, mas fora da aplicação. Tanto experiências de interface e de como interagir com estas plataformas, como os próprios payment providers, tipo o Stripe, que deve estar a esfregar as mãos de muito mais dinheiro que vai receber agora, porque de repente as pessoas vão mudar todas para o Stripe ou para equivalentes que pagam só 3 ou 4% de taxa em vez dos 30% da Apple, e que se calhar vão começar a desenvolver uma série de funcionalidades novas para melhorar estas experiências de browsers internos das aplicações. Portanto, o objetivo destes casos é sempre fazer com que a inovação não fique estagnada, ou seja, o que é que estava a acontecer? A Apple não tinha de melhorar os seus serviços, simplesmente pelo facto de já ser o monopólio que é, podia cobrar a taxa que quisesse, não tinha de melhorar os seus serviços de pagamento. Ok, eles alegavam, e têm alguma razão aí, em termos de privacidade, em termos de conforto para os utilizadores, sim senhor, mas não tinham de melhorar isso, não tinham depois de se tornar competitivos, porque a única loja que é permitida nos iPhones é a App Store, ou seja, eu nem sequer podia fazer o download de uma aplicação de outra loja e, portanto, essa outra loja teria uma taxa diferente. Aqui na Europa isso, teoricamente, já é possível, e a Apple o que fez foi cobrar dinheiro por cada download que a outra loja tiver, portanto, tentaram arranjar ali uma maneira de não ficarem a perder. Mas eles, no fundo, acho que tomaram a decisão errada. Em vez de ficarem, ok, nós já perdemos o primeiro caso em 2020, vamos ficar do lado dos developers, vamos fazer, ok, vamos manter os nossos 30% aqui, ou negociar, se calhar, esta taxa com alguns developers importantes, por exemplo o Fortnite, que traz muita gente para a nossa plataforma, e que se calhar há pessoas que até compram um iPhone para poder jogar Fortnite e gastam muito dinheiro no Fortnite, e portanto podiam reduzir e faziam ali uma boa amizade com a Epic Games. E portanto podiam retirar, ou seja, não ir atrás depois dos 7 dias para cobrar os 27%, e aceitavam que as pessoas simplesmente fossem pagar fora. E o que é que isso fazia? Fazia com que os developers gostassem mais de desenvolver para a Apple, porque iam ganhar mais dinheiro, não é? Porque estes 30%, não sendo ingênuo, estes 30% não vão cair, ou seja, os preços não vão agora ser todos mais baixos de 30%. Alguns preços vão descer 10%, 15%, 20%, mas as empresas podem subir um bocadinho a margem e deixem ainda o preço. Portanto, o que vai acontecer é que se calhar vai haver alguns produtos, tipo as vidas do Candy Crush, se calhar vão ficar 10% ou 15% mais baratas face ao que eram antes deste ruling. E portanto os developers iam gostar de trabalhar com a Apple porque iam ganhar mais dinheiro, iam desenvolver melhores aplicações, melhores experiências, e a Apple, por outro lado, teria, e vai ter agora, mas o que eles teriam de fazer era pensar em como é que eu garanto que as pessoas preferem na mesma comprar via aplicação. Portanto, como é que eu garanto que a experiência de compra é muito melhor, como é que eu garanto que gerir subscrições dentro do iPhone, porque se eu subscrever tudo, seja os jornais, o Spotify, a Netflix, etc., se eu subscrever tudo via Apple, fica lá tudo centralizado, tudo com o mesmo meio de pagamento, posso gerir tudo junto, e essa experiência ainda não era ideal, mas também não tinha de ser, porque lá está, eles tinham um monopólio e estavam a usar esse monopólio para tirar proveito e para impedir alguma inovação nesta área. E portanto, basicamente há aqui uma percentagem gigante da receita da Apple que vai desaparecer naturalmente, só porque eles agora não podem cobrar nada se as pessoas, e não podem proibir as pessoas de saírem das aplicações para subscreverem. Portanto, foi uma grande vitória para os developers,
Eu acho que a Apple agora deve estar a ter reuniões e reuniões e reuniões. A Apple vai recorrer desta decisão, claro. Mas para perceber como é que pode recorrer e como é que pode tentar contornar isto de alguma forma. Se bem que eu acho que se isto entrar em vigor e os developers começarem a desenvolver nesse sentido, eles agora depois não vão retirar os botões e retirar os links e etc. Portanto, vai haver ali ou seja, lá está, abriu-se aqui a comporta, não sei se é possível depois puxar a água para dentro da barragem outra vez. Mas a Apple vai tentar recorrer e, por outro lado, devem estar a pensar em como é que vamos, de alguma forma, conseguir monetizar isto e conseguir prevenir que isto seja um buraco financeiro gigantesco. O que eles deveriam ter feito, lá está, era ok, vocês podem instalar outras lojas no limite, portanto a Epic Games ter a sua própria loja, a sua própria App Store, e depois a Apple ir buscar uma fee disso, e portanto a Epic Games de repente aumentava a sua margem, não é? Porque se a fee fosse mais baixo que os 30% estavam a ganhar. Ou seja, havia aqui muitas maneiras de lidar com esta situação. Esta não foi de certeza a melhor, isto acho que foi uma grande derrota para o Tim Cook e companhia, que olharam principalmente para as suas contas e não para o sentimento de como os developers se sentiam e como as marcas e as aplicações se sentiam face a este assunto. Portanto, vamos ver agora o que é que isto vai trazer de novo. Isto foi nos Estados Unidos. Aqui na Europa eles resolveram o caso de outra forma, que foi as tais App Stores side-loaded, portanto, que não são a App Store da Apple. Isso não é permitido nos Estados Unidos, mas vamos ver se eles entretanto arranjam uma maneira de dar a volta a esta situação, lavar um bocadinho a cara e se calhar implementam isto no resto do mundo. E portanto, lá está, estejam atentos, porque se calhar há coisas que vocês compravam nas aplicações que podem ficar mais baratas só porque a Apple já não está a cobrar a sua taxa de 30%. A Google, atenção, também estava aqui envolvida, mas a Google respeitou um bocadinho mais a decisão e, portanto, o caso ficou mais apagado na altura, porque eles também tinham uma taxa de 30% na Play Store. A Apple é que, pronto, não quis ceder e agora vai ter de se reinventar, vai ter de fazer alguma coisa diferente para conseguir ir buscar uma parte dessa receita de alguma forma. E isto vem numa altura que eu acho que é interessante, um bocadinho se calhar difícil para eles, que é, portanto, vão perder uma percentagem gigante de receita via serviços, via App Store, vão perder de certeza absoluta os 20 mil milhões de dólares anuais que a Google pagava para ser um motor de busca pré-definido dos iPhones, portanto isso corta logo, e isso era também lucro limpinho para a Apple, era simplesmente o default de ser a Google. E depois, no meio disto tudo, o que os poderia voltar a salvar e voltar a trazer alguma luz aos escritórios em Cupertino seria o AI, mas que eles atrasaram o AI, aquilo não está a correr bem, entretanto montaram e desmontaram a equipa e portanto nem sequer isso pode ser visto como uma salvação para a Apple. Ou seja, nos próximos meses, e se os próximos devices não forem super hyped e venderem imenso, a Apple pode-se ver aqui num problema financeiro para resolver. Assim, eu acho que eles depois vão resolver, porque de certeza cá malta muito inteligente e vão sempre dar a volta a estas coisas. Mas pronto, acho que é um caso interessante e vai ter impacto de certeza na maneira como nós utilizamos o telemóvel e as App Stores. Próximo tema. Esta semana também tivemos o anúncio de que Elon Musk ia sair de Doge, a iniciativa ia acabar, portanto eles agora já não vão olhar para o governo e tentar torná-lo mais eficiente. E quais é que foram os outcomes desta jornada de cerca de 2-3 meses, 4 se calhar, do Elon Musk? A primeira coisa óbvia é logo uma imagem manchada do próprio Elon Musk, por se ter envolvido se calhar em causas políticas de uma forma tão polarizada, ou seja, não que esteja do lado certo ou errado, mas que
tomou um partido e, portanto, as pessoas que não gostavam desse partido vingaram-se de certa forma, e isso depois também se notou nas próprias plataformas e nas próprias empresas, principalmente as que são B2C, portanto as que têm algum impacto no consumidor, principalmente a Tesla, que continua a descer vendas. E aliás, um dos motivos dele sair do Doge é para se focar na Tesla outra vez e para tentar lavar um bocadinho a cara da Tesla. Portanto, esta é a primeira. A segunda foi, agora aqui falando de números, ele na altura tinha prometido 2 trillion, portanto 2 bilhões de dólares de poupanças. Entretanto, depois reduziu o número porque percebeu que não era possível, mas reduziu para 1 bilhão de dólares de poupanças. Até se gabou a dizer que os americanos iam receber um Doge Dividend, portanto iam receber extras de estarem a poupar tanto dinheiro e os Estados Unidos estarem a produzir tanto dinheiro, e a diferença ia ser redistribuída pelos cidadãos americanos. O que aconteceu na verdade foi que estima-se, aqui segundo o New York Times, que o Doge conseguiu poupar apenas 150 mil milhões de dólares, mas, e portanto isto representa uma porcentagem ínfima daquilo que ele prometeu e dos 7 bilhões que são a dívida, melhor, o que é gasto anualmente pelos Estados Unidos. Mas estes 150 mil milhões de poupança causaram duas coisas, principalmente. Primeiro, causaram 135 mil milhões em processos judiciais contra coisas que supostamente ele não conseguia fazer. Portanto, na verdade, aqui o lucro líquido é praticamente nulo, é quase um erro de arredondamento. Ou seja, começa logo por aí, isto na verdade não vai poupar dinheiro aos americanos. E depois, toda a reputação que se perdeu tanto do país, Estados Unidos, como das próprias instituições americanas face à sua população e face aos outros países. Ou seja, toda aquela questão do USAID, portanto a ajuda que eles davam, ajuda humanitária, uma série de apoios e de digamos, operações que têm de ser o Estado a financiar, como é, por exemplo, combate a doenças como a Covid, ou a gripe, ou a ébola, ou etc. Houve equipas inteiras a serem despejadas porque supostamente não era necessário. Houve também imensos danos não materiais, mas danos no que toca a operações também depois de outras equipas, por exemplo, que geriam espaços aéreos e etc, e que ficaram muito reduzidas e portanto ficaram com menos capacidade para lidar se calhar com situações extremas, e ainda vamos ver o impacto dessas coisas todas. Ou seja, fazendo aqui as contas todas, na verdade esta iniciativa da Doge, para não falar depois dos salários também da própria Doge, mais as perdas de talento que se calhar se conseguiu contratar para uma série de posições no Estado americano, no governo americano, e que depois foram despedidos sem qualquer tipo de razão. Até porque, e isto aqui também se sabe, há no Estado, tal como nós aqui temos um regime probatório de 6 meses em que, a seguir a sermos contratados, temos 6 meses em que as empresas ou as pessoas podem rescindir contratos sem qualquer tipo de justificação. Eles lá também têm uma coisa do género. E uma das coisas que a Doge fez foi, ok, vamos mandar embora todas estas pessoas, porque são pessoas que são relativamente fáceis de mandar embora, porque estão, lá está, neste regime probatório. O que acontece é que quando há promoções, também, em alguns casos, as pessoas ficam em regime probatório. E, portanto, foram para casa pessoas que tinham acabado de ser promovidas. E, portanto, teoricamente eram pessoas muito boas, e que eram já se calhar algumas muito sénior em termos de carreira, portanto com senioridade e com bastante experiência, e que simplesmente foram promovidas para uma posição melhor, portanto com mais responsabilidade, e que foram despedidas porque estarem neste regime probatório. E portanto estas pessoas, algumas voltaram, outras foram postas em paid leave, portanto digamos férias pagas, e isso também tem um custo gigantesco, e outras delas saíram mesmo e foram trabalhar para outros sítios, e portanto isto tem custos gigantescos que não são diretos, mas que certamente se vão ver nos próximos meses ou nos próximos anos. Portanto, acho que foi uma iniciativa bastante infeliz no que toca aos seus outcomes.
Acho que a missão era nobre, é preciso, efetivamente, ou pelo menos nos Estados Unidos, aliás, acho que a maior parte dos Estados é preciso aumentar a eficiência. Acho que não foi a maneira correta de fazer, provavelmente uma coisa um bocadinho menos agressiva, mais estruturada, com mais transparência também, provavelmente seria a way to go neste caso, e criada por uma equipa de pessoas que fosse eleita de alguma forma ou que tivesse mais ligada à governação, portanto às pessoas que são eleitas ao Congresso ou qualquer coisa do género, e não uma pessoa que é escolhida a dedo por alguém e que por acaso tem conflito de interesses também com o próprio Estado americano e com as empresas que tem. Ou seja, acho que foi aqui um erro de casting aqui do governo americano. Normalmente não acontecem estas coisas. Elon Musk sai prejudicado, o Estado americano também sai prejudicado, e lá está, ainda vamos ver algumas das coisas de custos que isto vai ter, custos indiretos e coisas que eles ainda vão sofrer por causa das iniciativas do Doge. Não sei se vão tentar outra vez. Se tentarem, não será com Elon Musk, portanto ele vai mesmo sair. E também há quem comente que, para além de toda a questão de a Tesla estar uma casa a arder e portanto ele ter de pôr um bocadinho de mão naquilo e tentar lavar um bocadinho a cara da empresa, houve um teste feito por Donald Trump, de certa forma, um teste aqui entre aspas, que houve outra eleição para o Supreme Court, para o candidato do Supreme Court do estado do Wisconsin, que é um swing state, em que Elon Musk aplicou a sua técnica novamente de pagar às pessoas que iam votar, e pagava 1 milhão, ou sorteava $1 milhão a pessoas que iam votar e que estariam inscritas num certo grupo de pessoas que teoricamente votaria o voto republicano, portanto o voto mais conservador. Elon Musk gastou $22 milhões nesta eleição, e o que acontece é que eles perderam, portanto ganham na mesma o candidato liberal ou democrata, e acho que Donald Trump não deve ter ficado muito satisfeito, deve ter pensado, olha, esta pessoa não é popular, não me está aqui a ajudar, Doge está a falhar, e nem sequer posso usar o dinheiro dele para comprar de certa forma os votos, portanto, hasta luego. E se vocês perguntarem ao Grok, como eu fiz aqui, eu não sei se consigo partilhar isto, é que está muito giro, nem que partilhe um print disto. Eu perguntei qual é que era o outcome, ou qual é que foi o outcome do Doge, e aqui diz que making the outcome largely bad. Portanto, o próprio Grok que o Elon Musk criou diz que o outcome do Doge não foi assim tão bom e que se calhar não devia ter acontecido. Agora, temos as nossas notícias da AI, e a seguir vamos ter uma série de notícias, se calhar mais pequenas, mais médias, sim, várias. Chegamos então aqui ao nosso Like a Moment, em que em que falamos de algumas notícias sobre AI, e temos aqui de tudo hoje. Portanto, vamos começar com a aplicação nova que, aliás, antes dessa, vamos começar com uma mais positiva, e que se calhar uma boa notícia para a Apple, que é a Apple e a Anthropic, portanto, parceiros que até vejo a parceirarem, passando aqui a expressão que não existe, de uma forma interessante. A Anthropic parece-me ser uma empresa com bastante cuidado e craft na experiência do utilizador, e portanto a Apple e a Anthropic supostamente, isto são rumores, estão a fazer uma parceria para criar uma plataforma de vibe coding focada nas apps da Apple. Portanto, pensem num Xcode, que é como se fosse o VS Code, o Visual Studio Code, ou seja, o IDE, o software que é utilizado para programar as aplicações dos iPhones e dos iPads, etc., mas powered by Anthropic, e depois ainda por cima disso deve ter uma série de apetrechos e de extras que vêm melhorar imenso a criação de apps. E lá está, eles vão precisar bem disto, porque vão precisar que os developers voltem a gostar deles e voltem a desenvolver cada vez mais aplicações e melhores aplicações, e portanto isto é uma maneira de abrirem isso a mais gente. A segunda notícia é que
a Meta lançou uma aplicação para o seu AI, portanto chama-se Meta AI, ou seja, à semelhança do que temos o ChatGPT e o Gemini e o Grok, etc. Eles também lançaram uma aplicação. Eles há uns tempos, isto chegou aqui à Europa e chegou às aplicações que nós usamos, ao WhatsApp, Instagram, etc. E eles agora lançaram uma aplicação só para o AI, portanto é chat-based, mas tem aqui algumas nuances que não são assim tão nuances e que são bastante relevantes. A primeira é que tem bastantes problemas de privacidade, não no sentido de haver leaks, mas no sentido de que a aplicação guarda todas as conversas, portanto não há conversas temporárias, e por default guarda tudo o que tem na memória. Portanto, o Mark Zuckerberg disse que ia criar ultra personalização no AI e é isso que ele está a fazer agora. E portanto todas as conversas que se têm lá ficam guardadas na memória e os modelos tentam capturar e guardar num profile folder, num profile file, um fecheiro que tem, digamos, a descrição da pessoa, quais é que são os temas mais de interesse, e como todas as conversas são passadas lá, se eu tiver curiosidade sobre um tópico um bocadinho mais sensível, esse tema vai ficar lá guardado e, portanto, mesmo que isso não descreva a minha situação ou a minha personalidade, vai ficar lá guardado. Depois aquilo tem acesso, se foi criado com a mesma conta, portanto, que o Instagram e o Facebook, tem acesso a toda a informação que está no nosso Instagram e Facebook, juntamente com as conversas. E, portanto, se as pessoas não querem ter essa informação toda misturada, essa informação vai ter de ser, ou melhor, as pessoas vão ter de criar uma conta separada para usar o Meta AI que não esteja ligada a nenhuma conta de Instagram ou Facebook. Depois, toda esta informação vai ser, ou pode ser utilizada para treinar futuros modelos. Qual é que é o problema aqui? Ponto número 1, vai ter informação tanto de chats, de interesses, de temas que podem ser até sensíveis, portanto, se eu quiser discutir algum tema médico com o AI ou qualquer coisa do género, isso vai poder ser utilizado para treinar outros modelos. Vai poder ser utilizado para treinar modelos específicos para cada pessoa, baseados nessas conversas, nas interações que as pessoas têm e nos dados, na informação de Instagram e de Facebook que as pessoas têm. Portanto, lá está a tal ultra personalização, que pode ser boa, por um lado, já vou discutir isso, mas por outro lado tem este problema. E, portanto, como tudo é guardado, não há nada que seja apagado por default, eles avisam lá e põem mesmo nos termos, não partilhem nada com o AI que não queiram que seja usado por outros AIs ou que seja usado para treinar AIs. Mas o verdadeiro problema é que quando essa informação é dada à inteligência artificial para ser treinada, portanto, quando eu treino com esta informação, existe o risco de, em modelos futuros que foram treinados, por exemplo, nos meus dados, alguém conseguir saber informações sobre mim. Ou seja, se eu conseguir, de alguma forma, que o modelo que aprendeu estas informações sobre mim depois as diga de acordo com uma prompt qualquer super específica que a pessoa que quer saber coisas sobre mim vai fazer, isso é um risco real. Ou seja, eles dizem que têm proteções sobre isso, ou proteções para isso não acontecer, mas estes modelos têm uma incerteza e que, portanto, pode acontecer e ninguém está livre destas coisas acontecer. E o último, que acho que é assim o mais macabro de todos, é que estes chats, portanto, tanto o conteúdo como depois o próprio chat, pode ser utilizado para custom ads. Portanto, a Meta vai poder colocar publicidade dentro das respostas que os modelos nos dão, baseado, nas nossas informações e 2, nas interações que temos com o chat. Ou seja, quando eu lhe peço, por exemplo, uma sugestão de restaurante, ele vai-me dar uma sugestão de restaurante, mas que pode ser perfeitamente uma publicidade que aquele restaurante está a fazer em Facebook Ads e que passa a estar lá. E, portanto, vamos perder um bocadinho a linha entre
será que isto é mesmo uma recomendação de um AI que acaba por ser mais ou menos puro, entre aspas, claro, mas que lá está, não me está a tentar vender nada, porque eu já estou a pagar a subscrição, por exemplo, que aqui neste caso não se paga, ou será que isto é um anúncio e, portanto, na verdade eu já não vou poder confiar em nada do que esta inteligência artificial diz? Ou seja, a Meta AI está mesmo sem escrúpulos a investir ou tentar monetizar isto de alguma forma. Portanto, os modelos deles são open source e eles, lá está, se calhar já tinham este plano de vamos criar o melhor modelo possível. E o melhor modelo possível qual é? É o que sabe mais sobre as pessoas. E onde é que as pessoas partilham mais informação de sempre sobre a sua vida? É nas redes sociais. Eu e todos nós temos imensa informação nas redes sociais, mesmo que não explícita, ou seja, nós pensamos em fotografias, etc. Mas todas as interações com pessoas, o tempo que passamos a ver certos conteúdos ou temas desses conteúdos, isso vai dizer muito à Meta e, portanto, ela vai saber muito sobre a nossa vida e vai conseguir targetizar super bem os anúncios. E é aqui que eu acho que fica um bocadinho macabro, porque de repente temos o AI a tentar, ou seja, já não chega a toda esta estimulação que temos nas redes sociais, ainda vamos ter os chatbots a tentar impingir-nos mais compras e, portanto, a comprar-nos mais coisas. Mas, efetivamente, se a atenção dos humanos mudar das redes sociais para estes chatbots, é a mesma história, onde estiver a atenção vão tentar monetizá-la. Isto foi um bocadinho, esta outra customização foi um bocadinho uma trend que mesmo o Gemini e o ChatGPT fizeram, com muito mais cuidado, acho eu. Portanto, primeiro, o ChatGPT não tem informação, não tem acesso a tanta informação, está um bocadinho isolada, digamos assim, do resto do mundo. O Gemini tem uma opção em que nós podemos permitir que ele tenha acesso ao nosso histórico de pesquisa no Google, que no fundo também é dizer-lhe os interesses que temos, ou seja, um bocadinho parecido à Meta. Isto se calhar vai ser interessante de ver como é que vai evoluir agora com estes casos todos de antitrust, mas o ChatGPT não, simplesmente guarda mais memórias e mesmo assim não guarda muitas memórias. Portanto, ultra customização fixe, é bom que os modelos saibam mais sobre nós, principalmente se for mais ou menos effortless. Lá está, se o Meta AI se ligar às minhas redes sociais e souber tudo sobre a minha vida, ok, vai-me dar respostas muito melhores, mas por outro lado também passa a ser um alvo muito mais fácil de publicidade e de falhas de segurança, não é? Porque lá está, a minha informação passa a estar disponível noutro sítio e esse sítio pode estar disponível a outras pessoas, portanto pode não ser assim tão bom. Outra notícia é que o ChatGPT 4o sofreu agora, ou o ChatGPT que usa o 4o, sofreu agora há pouco tempo um update e as pessoas estavam-se a queixar que ele estava muito concordante, portanto concordava com tudo e mesmo em temas sensíveis que estavam claramente errados. E efetivamente o Sam Altman veio dizer que os testes não foram muito bem feitos, que eles começaram a usar os thumbs up e thumbs down de feedback das pessoas para tentar melhorar as respostas do chat e que isso pode ter alterado os parâmetros depois de mais corretivos, digamos assim, que eles costumam pôr. E que os testes deles não apanharam e, portanto, como os testes não apanharam, o modelo foi na mesma para a frente, passou a estar em produção. O que acontece é que eles voltaram atrás e vão passar a incluir esses testes de comportamento, de concordância extrema na sua operação normal. A última, e acho que se calhar bastante relevante, é que o Sam Altman desistiu da sua ideia de transformar a OpenAI numa empresa for profit. Portanto, eu já falei aqui num dos episódios, aliás, tem um episódio que é exclusivamente sobre isso, sobre toda a história entre o Sam Altman e o Elon Musk e o que é que estava a acontecer de um lado e do outro e porque é que ele queria que a empresa se tornasse for profit. Entretanto, ele desistiu dessa ideia, portanto, não vai transformar a empresa numa for profit. Havia aqui a questão de a empresa não sendo for profit, será que vai continuar a conseguir levantar investimento? Porque a OpenAI não é lucrativa, portanto não consegue crescer por si só
e não sendo for profit, eu, investidor que quero o meu profit, não tenho, portanto a empresa não vai dar lucros, eu não tenho incentivo em meter lá mais dinheiro. Ele disse que estava mais ou menos assegurado o dinheiro que precisavam, mas provavelmente isto pode ser um entrave a eles angariarem mais dinheiro para outras atividades, como por exemplo comprar o Google Chrome. Mas ele disse que queria criar o cérebro do mundo, portanto queria criar a maior inteligência possível do mundo e torná-la super acessível para as pessoas usar. É essa a missão, e portanto ele voltou atrás na sua posição de transformar a OpenAI numa empresa que é non-for-profit numa empresa que é for-profit. Vamos ver se eles agora efetivamente conseguem continuar a crescer, porque há sempre, lá está, estes interesses financeiros permitem que eles gastem muito dinheiro, e eles gastam muito dinheiro em ordenados e a tentar crescer a empresa. Vamos ver se isto pode ser um entrave, porque eles têm de correr sempre um bocadinho mais que as outras que já têm as plataformas montadas, a Google, a Meta, e que podem, por um lado, desviar fundos para os seus projetos de AI e, por outro, distribuir muito mais facilmente, porque as pessoas já estão nestas plataformas. O ChatGPT funciona por si só, e é verdade que tem muitos utilizadores, muito mais que qualquer outra plataforma de AI, mas pode, no longo prazo, vir a perder essa vantagem. E é isto de AI por hoje. Se vocês têm na vossa ideia uma maneira de criar produtos de AI que seja muito mais responsável do que a Meta, não percam tempo agora. Portanto, temos cada vez mais ferramentas para construir estas ideias. Até a própria Apple, que está muito atrasada na AI, vai lançar uma ferramenta para isso. E portanto é o melhor momento para pegarem nessas ideias, tentarem construir alguma coisa que depois pode ser o vosso negócio de vida. E o melhor parceiro, o melhor co-founder para vos ajudar nisso é sem dúvida a Laika Ventures. E portanto, se vocês acham que precisam de ajuda nesse aspecto, portanto, se não sabem como chegar ao mercado, não sabem como lançar o primeiro MVP, vão a laikaventures.co ou ao link que tem aqui na descrição, vejam como é que eles podem ajudar, vejam que programas é que eles têm e falem com eles. Próximos temas. Já que falamos de reformas, entre aspas, temos aqui outra pessoa icónica que se vai reformar, mas neste caso vai mesmo reformar-se, e que é Warren Buffett, o lendário investidor que é CEO neste momento ainda da Berkshire Hathaway, que no fundo é um conglomerado de empresas, meio um fundo, uma holding que tem uma série de empresas. Vai se reformar no final do ano, com os seus 94 anos, portanto, uma pessoa que trabalhou bastantes anos. É um investidor super respeitado nos Estados Unidos e é um dos investidores, se não o que tem o melhor track record de sempre em termos de investimentos que fez. Vamos pôr aqui números. Aliás, antes dos números, só para dar algum contexto, ele em 1965 comprou a Berkshire Hathaway, que era uma fábrica têxtil, e depois, fazendo uma série de investimentos que ele chamava Value Investing, portanto, tentar perceber empresas que pareciam baratas em termos da sua avaliação e comprar, ou seja, não era necessariamente esta empresa vai crescer imenso, vai ter crescimentos gigantes como a Nvidia, não é? Eu vou comprar esta empresa, parece-me relativamente barata, até pode ser uma empresa super desinteressante, uma empresa de, sei lá, uma indústria de carne ou qualquer coisa do género, que não são aquelas empresas flashy que as pessoas ouvem e que estão ali no S&P 500, sempre ali verdes a crescer. Vou comprando estas empresas, aquilo depois vai fazendo compounding e é a verdadeira imagem do compound interest, portanto do juro composto, acho que é assim em português. Se não for, depois alguém corrige, pronto. Mas acho que é a verdadeira imagem de juro composto, e que desde 1965, foi quando comprou a empresa, até ao final do ano passado, o market value da empresa subiu mais de 5,5 milhões de porcento, de 5 milhões e meio por cento. Nem estava a conseguir dizer este número, porque é uma porcentagem tão absurda. E se quisermos comparar isto com o S&P 500, no mesmo período cresceu apenas 39 mil por cento.
Portanto, umas boas ordens de grandeza acima. E agora sim, esta questão do juro composto. Estes 5,5 milhões por cento, 5 milhões e meio por cento, 5 milhões e meio por cento, é sim, 5 milhões e meio por cento, é o equivalente a ter um retorno médio de 20% ao ano. Ou seja, não parece muito, claro que é imenso, não é? Se pensarmos que o S&P 500 tem tipo 7 de histórico e já é um bom investimento, portanto, se eu pudesse garantir que o meu dinheiro aumentava 7% ao ano, eu assinava já, mas isto mostra mesmo que 20% ao ano, que não parece uma coisa gigante, ou seja, ele não andava a duplicar o seu dinheiro de ano para ano, faz que depois, no fundo, no futuro, passado alguns anos, cria fortunas gigantescas. A capitalização, portanto, o market value, a valorização da Berkshire Hathaway, mas nesta altura anda nos 1,16 bilhões, ou trilhões americanos, portanto é uma trillion dollar company, e eles, desde 2018, desde 2023, que andam a vender grande parte dos seus portfólios. Portanto, eles eram um dos maiores investidores na Apple e venderam um quarto das ações que tinham, e começaram a ter um mix muito mais seguro, digamos assim, de cash. Eles têm imenso dinheiro em dinheiro, portanto a conta deles está efetivamente muito recheada, e têm também Treasury Bills, portanto dívida americana, ou seja, bonds americanos. Eles têm 5% dos bonds que existem no mercado, ou seja, se a Berkshire Hathaway fosse um país, era o 10º país com mais dívida americana, maior que países como, por exemplo, a Índia, a Suíça ou o Taiwan, ou seja, é mesmo um colosso, e é uma das poucas empresas que está bastante acima do S&P 500 este ano, portanto cresceu 20% este ano, mesmo tendo feito estas vendas todas, enquanto que o S&P 500 está abaixo de 3%. E agora o grande desafio da reforma de Warren Buffett, que era como se fosse assim tipo um vidente, um visionário, e parecia que fazia tudo bem, o grande desafio da reforma dele é o seu sucessor vai fazer o quê com estes 348 mil milhões de dólares que têm parados, portanto estes caminhões de dinheiro que estão lá estacionados à porta da empresa, claro que não é assim, mas figurativamente, o que é que vai fazer? Vai voltar a investi-los? Será que ele sabe qual é que era a estratégia do Warren Buffett? Será que está à espera de... Warren Buffett diz que as coisas continuam muito caras, tanto que o mercado está sobrevalorizado e por isso é que não quer entrar, mas se calhar chama-se Abel, vai ter uma perspectiva diferente e, portanto, vamos ver o que é que eles vão fazer com esse dinheiro. Acho que é interessante de investir tanto dinheiro. Certamente não será todo investido de uma vez só, mas vai ser um exercício interessante para podermos comparar, e claro, numa escala muito maior, de como é que se volta a entrar no mercado. Ou seja, se estas movimentações forem públicas, e eu acho que de certa forma vai-se saber, porque eles não vão investir 100 euros ou 1000 euros, não é? Vão investir sempre ordens de grandeza relevantes e que vão fazer algumas mudanças no mercado. Como é que uma pessoa que vai entrar agora no mercado e que tem, por exemplo, 10 mil euros para investir, o pode fazer se fosse começar do zero? E portanto pode ser giro de estudar os movimentos deles para tentar perceber qual é que é a tese de investimento e onde é que eles estão a investir e de que forma é que eles acham que depois aquilo vai crescer. Portanto, acho que pode ser interessante acompanhar isto de alguma forma. Eu vou tentar estar atento a ver se passa aqui alguma informação gira, mas é isto, era esta a notícia do Warren Buffett. Outra notícia muito engraçada e que se calhar vai merecer um desenvolvimento no próximo, mas que para já fica assim, que é uma equipa de futebol que se chama Paris FC, portanto Paris Futebol Clube, subiu agora à primeira divisão e
não é o PSG, portanto não é uma equipa diferente do PSG. Agora Paris vai ter outra equipa na primeira divisão. E eu fui ver um bocadinho a história desta equipa, primeiro porque achei piada, o estádio vai ser literalmente do outro lado da rua, vou deixar aí o Google Maps para vocês verem, mas se procurarem Parc des Princes, portanto Parque dos Príncipes, em francês, que é o estádio do PSG, ao lado, e se virem em modo satélite, ao lado tem outro estádio grande, que vai ser o estádio do Paris FC. E é uma equipa que foi comprada portanto, eles têm uma história em comum com eu estava a dizer que não ia deep dive, mas pronto, têm uma história em comum com o PSG, ou seja, o Paris FC começou primeiro, depois comprou o PSG para poder entrar na Liga, porque o PSG, que era só o Saint-Germain, antes de ser PSG, já estava na Liga. O Paris FC foi uma equipa que foi concebida para os parisienses terem uma equipa interessante, porque Paris não era tradicionalmente uma cidade de futebol. E depois, entretanto, separaram-se outra vez e houve algumas chatices. O PSG acabou por vingar mais, depois, entretanto, recebeu os investidores árabes e o Paris FC ficou ali um bocado na cepa torta. Entretanto, recebeu investimento de duas empresas, ou dois grupos super interessantes. O primeiro é a Red Bull, que tem este modus operandi de comprar equipas de futebol e de outros desportos, mas principalmente de futebol, e depois, pelos vistos, tem alguma maneira de gerir aquilo que dá sucesso. Eles têm uma série de equipas já espalhadas por várias ligas e, portanto, o Paris FC é uma das equipas do seu portfólio e eles estão, efetivamente, encarregues de gerir as operações da equipa. E o outro lado é a família ou a empresa do Bernard Arnault, que é o CEO da LVMH, portanto, do maior conglomerado de luxo da Louis Vuitton e da Moet Chandon, que é a marca de champanhe. E, portanto, eles compraram a empresa, não é dinheiro árabe, que é engraçado ver uma empresa de luxo a investir numa equipa de futebol, e acho que está muito relacionado com o filho do Bernard ter tomado conta da parte de comunicação da empresa, do grupo, e foi ele que fez, por exemplo, aquela campanha da Louis Vuitton com o Ronaldo e com o Messi, em que eles estão a jogar xadrez, com o Nadal e com o Federer. Ou seja, ele achava que o mercado de desporto estava subexplorado, ou melhor, que a relação entre o luxo e o desporto estava subexplorada e, portanto, quiseram apostar um bocadinho nisso, e uma das jogadas foi comprar uma parte também do Paris FC, mas não fazer o mesmo modus operandi que aconteceu no PSG e em alguns clubes ingleses, que foi, ok, nós agora temos imenso dinheiro, vamos contratar estrelas e vamos subir à força, entre aspas. Não, foi, olha, agora vamos criar aqui um projeto interessante com muito foco na formação, criar uma série de escolas de futebol e, portanto, de complexos de formação para conseguirem ir buscar estrelas e miúdos com imenso potencial para depois subirem para a equipa principal, e é isso que tem acontecido, e portanto eles têm subido nas ligas e agora chegaram à primeira divisão, e acho que é uma história engraçada. Entretanto, e assim como última notícia, temos a Europa está-se a mexer e está aqui numa posição interessante, porque percebeu que o Donald Trump ter interferido de certa forma com as universidades não foi uma coisa que eles tenham, portanto, que as universidades gostaram muito, e houve, para além disto, muitos estudantes e muitos investigadores que acabaram por ser expulsos ou cuja vida ficou mais difícil nos Estados Unidos, e a Europa percebeu que tinha aqui uma oportunidade e, portanto, a União Europeia anunciou um pacote de 500 milhões de euros para atrair cientistas que estejam nos Estados Unidos e que queiram vir desenvolver o seu trabalho para universidades e institutos europeus. A Europa sempre foi um foco de muita liberdade de investigação, e os Estados Unidos também, e mesmo países bastante autoritários têm alguma liberdade de investigação, mas isso pode ser super relevante, não para um impacto já na economia, mas porque investigação em ciência e que depois seja aplicada em negócios pode trazer a longo prazo imensa riqueza para os países europeus. Eu espero que algum deste dinheiro venha para instituições portuguesas,
mas acho que é uma boa movimentação aproveitar aqui este quase oportunístico de as pessoas estão um bocadinho chateadas com os Estados Unidos e com aquilo que está a passar lá. Vamos tentar buscar alguns dos melhores investigadores europeus de volta para os países. Portanto, acho que good job Europa, estamos no bom caminho, finalmente vê-se aqui alguns moves interessantes. Acho que de temas é isto. Relembro, voto antecipado se quiserem votar já este fim de semana, acho que é, sim, dia 11 de maio, portanto este fim de semana, se estiver assumindo que estão a ouvir isto no dia que está a sair, ou nos dias a seguir, inscrevam-se. O último dia é efetivamente dia 8, portanto quinta-feira, para se inscreverem, para depois votarem dia 11. Não se esqueçam, não deixem que decidam por vocês. Acho que é tudo por hoje. Se estão a ouvir isto, chegaram até aqui, é porque estão a gostar, partilhem com alguém, deixem estrelinhas, subscrevam, comentem aí alguma coisa que acharam que não fez sentido, ou que gostaram muito, ou que um ângulo qualquer que eu não tenha visto aqui, e vemo-nos no próximo episódio.